Então vamos lá, pessoal. Antes de nós lermos o texto, se você já quiser abrir, está com a sua Bíblia, vamos ler Provérbios 25, versículo 28. Então vocês sabem, essa semana nós iniciamos aqui na igreja a nossa escola de pregadores, né? Estamos aí preparando uma nova geração aí de pregadores aqui na nossa igreja. E como uma das tarefas dessa escola, nós pedimos para os alunos lerem pelo menos um versículo de Provérbios e ler, explicar e aplicar esse versículo, né? Então cada um deles vai ter que gravar um videozinho aí de uma mensagem breve de 3 a 5 minutos. Já tivemos uma aluna que fez, tá? Então quem não viu lá está no grupo, já tivemos aí uma aluna que gravou a sua mensagem. Então hoje eu vou fazer a minha, amém? Claro que eu vou demorar mais do que 5 minutos, mas hoje vou ler aqui um versículo de Provérbios, vamos explicar esse versículo e vamos aplicar esse versículo nas nossas vidas, tá? Essa não é uma mensagem nova, Deus me deu essa mensagem há vários anos atrás. Eu acho que a última vez que eu ministrei aqui na igreja faz uns 4 anos que eu ministrei esse assunto aqui na comunidade. Então vamos lá. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Eu vou ler na Bíblia King James, da versão ali antiga, 1611, que diz assim: aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Amém? Então esse é o versículo que nós vamos compartilhar. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Então o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã é: não seja escravo das suas emoções. Amém? Então vamos dizer juntos, quero que você repita comigo, diga assim: eu não serei escravo das minhas emoções. Amém? Então nós não podemos ser escravos das nossas emoções. Existe um problema que acontece com muitas pessoas que nós chamamos de raciocínio emocional. O que é o raciocínio emocional? É quando a pessoa ela tem mais ou menos essa mentalidade: se eu sinto isso, isso deve ser verdade. O que eu estou sentindo é verdade. Eu quero dizer para vocês que muitas das coisas que nós sentimos, elas são mentirosas. Nós não podemos valorizar tanto as nossas emoções, tanto os nossos sentimentos. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós somos seres mais emocionais do que racionais. Mais emocionais do que espirituais. Por exemplo, tem uma frase que diz assim: as pessoas nem sempre se lembram do que você diz, mas elas sempre se lembram de como se sentiram quando você disse. Por quê? Porque nós somos pessoas mais emocionais do que racionais, do que espirituais. Nós temos a tendência de sempre basear a nossa vida, sempre não, né? Mas em algumas vezes basear a nossa vida, o nosso comportamento de acordo com as nossas emoções. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos hipotéticos, tá? Nenhum exemplo se refere a nenhum dos irmãos aqui. Caso se refira, foi Deus que trouxe, porque são exemplos totalmente hipotéticos. Imagine o João. O João, não o Loyola, tá? Qualquer outro João aí, o Joãozinho, né? O João, ele entra no elevador e quando ele entra no elevador, ele fica extremamente ansioso. Por quê? Porque um dia na vida dele, quando ele entrou no elevador, ali indo para o trabalho, né, que num andar alto do prédio, o elevador parou e ele ficou com muito medo. Ele pensou que morreria, que ninguém conseguiria tirar ele daquele lugar, e foi uma experiência traumática para o Joãozinho, aquela experiência. Então, a partir de agora, todas as vezes que ele entra no elevador, aquela emoção vem, aquele sentimento vem, e ele tem uma crise de ansiedade no elevador, ou tem dificuldade de entrar no elevador. Ele não consegue pensar racionalmente e pensar que ele já entrou centenas, milhares de vezes no elevador e nada aconteceu.
Mas aquela emoção, aquele trauma daquele dia ficou no Joãozinho e ele tem dificuldade de pegar o elevador. Por quê? Por causa das suas emoções. Amém? Um outro exemplo, uma mãe que não sabe nadar, ela pula para salvar o filho numa enchente. Ela não é racional nesse momento, ela é emocional. Nesse momento tem que ser emocional. No momento de vida ou morte, você tem que ser mais emocional do que racional. Ela não para pensar, eu não sei nadar. Não, eu pulo e ainda salvo o meu filho, né? Por quê? Porque nesse momento ela foi emocional. Então nós vemos que em alguns momentos você precisa ser emocional. Nós vamos pensar em momentos que não. Uma moça, ela se apaixona por um rapaz. E todo mundo que ama essa moça, ama mesmo, olha para ela e diz, moça, cuidado, é uma fria esse rapaz. Você não percebeu? Esse rapaz, ele é vagabundo, ele não gosta de trabalhar, ele não presta. Ele te trai agora no namoro, imagine quando você casar, ele vai te dar uma coleção de chifres. Se ele te aperta agora, não te respeita agora, imagine no casamento. Se ele não administra bem o dinheiro agora, no casamento ele não vai administrar. Se o quarto dele é uma bagunça agora, a sua casa vai ser uma bagunça. Se ele não trata bem a mãe dele agora, ele vai te tratar mal. E as pessoas amam essa moça, elas estão tentando fazê-la racionalizar, mas ela está apaixonada. E a paixão é muito forte. E o que vem na mente dela é que não vai dar tudo certo, eu vou mudar aquele rapaz, né? E na maioria dos casos isso não acontece. Ou então o rapaz está namorando e os pais dizem, menino, essa mulher não vai fazer o café da manhã para você, né? Você gosta de tomar o cafezinho da manhã, ela não vai fazer, ela acorda às 11 horas da manhã, ela não gosta de lavar louça, ela tem alergia a detergente, né? É mais ou menos assim, irmãos, estou falando, exemplos totalmente hipotéticos, tá? Algumas irmãs na igreja, elas são literalmente princesas de Jesus, né? Cabelo sempre impecáveis, creme, maquiagem, unha feita, roupa sempre nova, muito salão de beleza. E o rapaz que está casando com a moça, ele pensa às vezes que depois do casamento, a moça vai fazer a unha dela, vai pintar o próprio cabelo, vai comprar roupa no brechó, né? Em alguns casos pode até acontecer. Mas na maioria dos casos é uma doce ilusão. Mas eles foram avisados, pastor Peter. E mesmo ouvindo o conselho daqueles que os amam, esses jovens acabam casando por quê? Por causa das emoções, irmãos. Uma emoção muito forte chamada paixão, não é verdade? Só que a paixão ela vai passar. E quando a paixão passar, você vai ver as rugas da outra pessoa. E você vai ver os defeitos. E aí, muitos casamentos não se mantêm porque eu não sabia que você era assim. Né? Por quê? Porque casou apaixonado. Então, queridos, a Bíblia diz que o coração é enganoso. O que a Bíblia está dizendo quando diz que o coração é enganoso? As nossas emoções, elas nos enganam. Os nossos sentimentos, eles nos enganam. Por isso, nós não podemos pautar o nosso comportamento nas nossas emoções. Nós temos que nos comportar baseados na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Agora, claro, com isso eu não estou dizendo que você não vai ter emoções. Claro que todos nós teremos emoções. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser escravos das nossas emoções. Porque existem as boas emoções, quando você está pleno, quando você está feliz, quando você está, espiritual, mas existem as más emoções, os dias maus. Quando nós estamos com raiva, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos extremamente tristes. E nós temos que nos cuidar para que essas emoções não venham controlar os nossos comportamentos. Essa é a realidade. Eu já errei muitas vezes. Por quê? Porque eu baseei o meu comportamento na minha emoção. Todas as vezes que eu baseei o meu comportamento na minha emoção, especialmente uma emoção negativa, eu errei. Depois tive que corrigir, tive que pedir perdão. Por exemplo, né? Você está com raiva, como eu falei. É muito difícil você não pecar quando você está com raiva, não é verdade? A raiva em si não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Mas é extremamente difícil você não pecar quando você está irado. Por quê? Repito, porque a maioria de nós somos seres emocionais, mais emocionais do que racionais, mais emocionais do que
espirituais. Por isso nós não podemos basear o nosso comportamento nas nossas emoções. E é isso que esse texto está dizendo, Provérbios 25, 28. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito aqui é as emoções, não é o teu espírito, falando de uma pessoa espiritual, é como uma cidade demolida e sem muralhas. Tem uma outra tradução que diz que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, aquele que não tem controle sobre as suas emoções. Então vamos pensar o que acontecia antigamente com uma cidade sem muro. Uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida, de fácil acesso, era uma cidade caída, porque antigamente as cidades não eram grandes metrópoles como é hoje, né? Então as cidades eram menores e as cidades elas eram muradas. Lembram de Jericó, quando Josué foi conquistar Jericó, as grandes muralhas de Jericó? Então as cidades eram muradas, existiam vigias que vigiavam ali a cidade em cima das muralhas, né? Observando se algum inimigo vinha. Então tinham as torres de vigia em cima das muralhas. Essas muralhas tinham portas, essas portas eram abertas pela manhã num certo horário, para que pessoas pudessem sair e cuidar dos seus negócios fora da cidade, quem tinha um campo, animais, enfim, para que pessoas pudessem entrar também, negociar dentro da cidade, e chegava uma certa altura do dia, um horário em que essas portas eram fechadas. Se eu não cheguei no horário na cidade, eu ficava para fora, irmão. Se eu não sair, eu tivesse que sair, eu ficava para dentro, ia ter que me virar, era assim que funcionava. Então uma cidade sem muros, ou com muralhas caídas, era uma cidade desprotegida. Por isso que quando eles iam conquistar uma cidade, eles derrubavam primeiro a muralha, ou eles cercavam a cidade para que ninguém pudesse entrar e sair. A cidade ficava em estado de sítio, e ninguém entrava nem saía, a cidade ia enfraquecendo até que eles conseguiam romper o muro, era assim que funcionava. Hoje nós não temos cidades muradas, mas nós temos as nossas casas muradas, não é verdade? Então imagine que você mora numa casa sem nenhum tipo de proteção, sem muro, sem grade, sem porta, né? Qualquer um pode entrar na sua casa. Então o que o autor de Provérbios está dizendo? Ele está dizendo que assim é o homem almático. Assim é o homem, a mulher, que são escravos das suas emoções, que não andam no espírito, que não raciocinam, que deixam que os sentimentos dominem o seu comportamento, que são escravos dos seus sentimentos. Então pessoas assim, qualquer um faz mal para essa pessoa, não é verdade? Se você é uma pessoa assim, como eu estou dizendo, uma pessoa escrava das suas emoções, qualquer um atinge você. Você se torna uma presa fácil para o diabo. Por exemplo, perdi o sono. Por quê? Por causa do comentário de uma pessoa. É um exemplo, né? Uma pessoa falou alguma coisa a meu respeito, perco o sono, né? Enfim, as pessoas assim, elas podem ser afetadas por causa de uma palavra. Por exemplo, tem gente que não consegue se concentrar no trabalho, por quê? Me chamaram de feio, por exemplo, né? Irmão, pessoa almática, fale o que quiser, eu sei quem eu sou. Basicamente assim, né? Quem não é almático. Agora, quem é almático, comentário de uma pessoa estraga o dia dela, né? Não sorriram para mim, não me cumprimentaram, não alisaram a minha alma. É uma pessoa totalmente sem proteção. Então, são pessoas que andam ao sabor da alma, são escravas da sua emoção. Em geral, pessoas muito almáticas, elas não param em lugar nenhum, elas não firmam raízes em lugar nenhum. Por exemplo, elas não se firmam no emprego, por quê? Porque a primeira vez que acontece alguma coisa que elas não gostam, né, vai receber, por exemplo, ali um feedback negativo, essa pessoa ela sai do trabalho. Não, você não pode aceitar isso. É isso que a alma diz para ela, você não pode aceitar isso que falaram para você. Então isso acontece não só no trabalho, isso acontece no relacionamento, isso acontece na própria igreja, né? Então, existem pessoas na igreja, é muito comum, né? Também aqui um exemplo que acontece, tá, irmãos? Mas não estou falando de ninguém. Mas de pessoas assim que às vezes estão empolgadas, né? Elas saem empolgadas de um culto, elas gostaram da palavra, então terminou o culto, elas estão emocionais, né? E elas falam, pastor, conte comigo. Pode contar comigo para o que der e vier, pastor. Né? Muito comum isso, né? Na quarta-feira a pessoa esqueceu do que ela falou, né?
Tem pessoas que depois de um culto, de uma reunião, de um retiro, agora sim, ninguém me segura. Agora eu vou ler um livro da Bíblia por dia. Vou orar 3 horas por dia. Vou jejuar, já vou começar meu jejum de 40 dias, né? Parece um leão no domingo, né? Ou no final do evento. Quarta-feira, uma tartaruga. Saída de leão. Chegada de tartaruga. Porque é emoção, irmão. A gente não pode valorizar tanto as nossas emoções. Então cuida também quando você está feliz, quando você está alegre. Cuida quando as coisas estão acontecendo, porque você tem a tendência de se comprometer com coisas que você não vai cumprir. Sai como um leão, chega como uma tartaruga, né? Então é menos, irmãos. Graças a Deus, nós como pastores aprendemos a lidar com isso, né? Tanto quando o caos é muito grande, quanto quando a promessa é muito grande também, né? A gente sabe que essas coisas não se concretizam. Então não é propósito de Deus que sejamos assim, escravos das nossas emoções. Você não pode se comportar de acordo com as emoções, você tem que saber o que Deus quer de mim, quais são os princípios da palavra, e é isso que eu preciso viver. Quer ver aqui uma frase que faz sentido nisso que eu estou falando também? Tem uma frase que diz assim, ó: popularidade é quando os outros gostam de você, felicidade é quando você gosta de você, amém? Então você gosta de você, você sabe quem você é, e independente da opinião alheia, você caminha baseado nos princípios da palavra de Deus. Então agora tem pessoas que sempre precisam que alguém esteja dizendo: como você é bom, rapaz, como você é bom, olha, você é uma pessoa excelente, você é isso, você é aquilo, né? Precisa que alguém esteja alisando a sua alma. Isso é ser escravo das nossas emoções. Agora, como eu me torno uma pessoa mais constante, uma pessoa que não vai dar tanta ênfase aos meus sentimentos? Vou entender que os meus sentimentos nem sempre eles são verdadeiros, né? E que aquilo que eu estou sentindo, na verdade, muitas vezes está me enganando, tanto para o bem quanto para o mal. Então, primeira coisa, vou trazer aqui um princípio prático e agora vamos aplicar isso na nossa vida. Primeira coisa que eu quero dizer para a igreja nessa manhã: adore a Deus. Seja de Deus, sirva a Deus, cultue a Deus, não seja sempre uma criancinha espiritual, alguém almático, dodó, inconstante, eternamente escravo das suas emoções. Por exemplo, no início da minha conversão, irmãos, eu chorava mais na igreja, sabia? Chorava, né? Antigamente a Marla sempre chorava no louvor, né? Eu sei, ela está mais emocionada nesses dias aí por causa da dona Lazinha, mas antes era sempre, né? Nós éramos, será mais fervorosos no passado, porque nós chorávamos mais, sim ou não? Nem sempre, irmãos. Talvez nós éramos crianças espirituais. E criança é mais emotiva. Criança chora mais. Cara, minha filha, ela chora praticamente todo dia por alguma coisa. Todo dia a gente precisa corrigir alguma birra dela. Que criança é assim? Paulo diz: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu me comportava como criança. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Então, antigamente nós éramos crianças, pecávamos, por exemplo, todos os dias, gravemente às vezes, né? Então, se você ainda peca em coisas básicas, você ainda é criança. Essa é que é a verdade. Não quer dizer que nós amadurecemos e deixamos de pecar, mas nós deixamos de pecar, pelo menos aquelas coisas básicas assim, né? Do dia a dia, a gente vai evoluindo. Agora não, agora não é mais assim. Eu chegava todo culto, chorava porque eu precisava: Deus me perdoa por aquilo que eu fiz. Agora não preciso mais, né, desse tipo de coisa. Claro que a gente tem o nosso deslize, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas não é mais como antigamente, né? Antigamente eu precisava de sinais. Deus me dá um sinal para que eu saiba que o Senhor está comigo, né? Eu preciso disso hoje, de algum sinal de Deus, para pensar se Deus está comigo e tal. Eu não preciso de nada, absolutamente nada. Eu simplesmente creio, irmãos. Agora, quando nós somos novos convertidos, a gente quer sinal, né? Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, se o Senhor existe mesmo, então que passe um jacaré cor-de-rosa na minha frente, né? Se é novo convertido, você faz esse tipo de oração. Passa 3, irmãos.
Por quê? Porque Deus quer confirmar para você, eu estou com você, nas mínimas coisas e tal. Agora você vai amadurecendo, não precisa mais disso. Deus retira esse tipo de situação e de emoção, porque é fé, irmãos. É princípio, não é pela emoção que você deve viver. E esse é um dos maiores erros cometidos pelos cristãos hoje, que é o erro de nós buscarmos uma experiência ao invés de nós buscarmos Deus. Eu estou atrás de experiência, de sensação, de emoção, e se isso não acontece, o culto não foi bom. Na verdade não, nós temos que fazer o que precisa ser feito, e a emoção é uma consequência. Eu não tenho que sentir para fazer, eu tenho que fazer porque eu sei que é certo. Eu tenho que fazer porque essa é a ordem de Deus. E porque eu estou fazendo, claro que eu vou sentir. Não é sentir para fazer, é fazer para sentir, entendeu? É assim que a pessoa madura, ela age. Ela não espera o sentimento vir para fazer. Ela faz porque tem que ser feito. E aí ela colhe os frutos do que ela fez. E muitas vezes é o sentimento, né? Antigamente eu precisava receber oração, né? Eu estava nessa posição. Ministração, hoje eu estou na posição de ministrar, essa aqui é a verdade. Mas eu preciso entender, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. O que eu preciso fazer? Adorar a Deus, irmãos. Por exemplo, olha só, vamos ler Romanos 12:1. Esse texto aqui vai explicar um pouco melhor o que eu estou dizendo. Romanos 12:1 diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto o quê? Racional. Veja, não é um culto emocional, é um culto racional. Então eu não preciso sentir, aí eu senti uma emoção, daí eu me entrego, né? Eu estou emocionado, eu venho aqui, me ajoelho, Deus, eu me entrego a Ti, porque eu estou emocionado. Não, o culto é racional. Eu sei que eu devo me entregar. Então eu chego aqui e ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Racionalmente. Porque eu entendo que essa é a vontade de Deus. Eu adoro a Deus. Racionalmente, irmãos, independente do que eu estou sentindo. Hebreus 13:15, olha só. Hebreus 13:15. Por Ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então olha só, está falando de um culto racional, está falando de um sacrifício de louvor, Hebreus 13:15. Está falando de sacrifícios espirituais, 1 Pedro 2,5. Sabe como funciona isso na prática, irmãos? Sabe como? Primeira coisa, venha no culto. Glória a Deus porque você está aqui, né? Talvez quem não está precisasse ouvir isso. Mas é isso. Eu vou no culto, eu vou adorar a Deus, independente das circunstâncias. Eu vou estar aonde eu devo estar, que é na presença de Deus, né? Então, por exemplo, aqui são perguntas, tá, para você pensar. Você pode ter os motivos para isso. Por que eu não estava no culto, sei lá, semana passada? Vou dar um exemplo, né? Por que eu não vim na última reunião de casais se eu sou casado? Por que eu não estava aqui ontem se eu sou homem e teve um encontro para os homens? Por que eu não estive no encontro de mulheres se eu sou uma mulher, por exemplo, né? Por que eu não venho, né, na célula? Por que eu não estou numa célula? Por que eu não estou fazendo as coisas que um cristão deveria fazer? Porque as programações da igreja, elas são para Deus, sim, mas são para as pessoas, não é verdade? Eu estou aqui, eu me preparei para pregar para quem? Eu estou pregando para Deus ou estou pregando para você? Então, se não tivesse ninguém aqui, não faria sentido nenhum estar pregando, vocês entendem? Agora, por que eu não vim? Muitas vezes a resposta está nas emoções. Porque a minha alma gritou e disse, eu não vou. Minha alma não quis ir. Algo não me agradou, não está me agradando. Eu não estou com vontade. Vamos mais longe, por que você não orou essa semana? Sei lá, estou levantando exemplos hipotéticos, tá?
Por que eu não oro todos os dias? Eu digo orar mesmo, ter um tempo devocional. Por que eu não leio a Bíblia? Porque é alma, irmãos. Essas coisas são coisas que você precisa de um esforço racional e de muito, também, digamos assim, poder espiritual. Porque são coisas espirituais, existe uma batalha, uma guerra muito grande para que nós não façamos essas coisas. Então a Bíblia diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional e não um culto emocional. Sacrifícios de louvor. Porque eu estava no louvor, por exemplo, e não levantei as mãos, não cantei, não bati palmas. Por quê? Por causa das emoções, muitas vezes. Vamos pensar em Jó, irmãos. Jó, você sabe, né? Já falamos de Jó várias vezes. Em um dia ele perdeu tudo que ele tinha, todos os seus bens, ficou pobre, perdeu todos os seus filhos em um dia. O que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício de louvor. Rasgou o manto, raspou a cabeça, se prostrou diante do Senhor e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Ele adorou o Senhor com essas palavras. É isso que a Bíblia diz. Foi emocional o culto dele ou foi racional? Foi racional. Ele sabia: Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. A minha vida pertence a Deus, toda a minha casa e os meus bens não são meus, são de Deus. Ele deu, Ele tomou, o nome dEle seja bendito. Não foi emocional, porque as emoções dele queriam se matar. Eu acho que ele queria tirar a vida dele, irmãos. Essa que é a verdade. Então, como é isso na prática, pastor Peter? Venha nos cultos, ore todos os dias, leia a Bíblia, cante ao Senhor. A Bíblia diz: cantai ao Senhor, não é o pastor que diz, é a Bíblia diz. Leia os Salmos. A Bíblia diz: louvai ao Senhor. Você tem que cantar, louvar, levantar a mão, ainda que a alma diga não. Você não precisa sentir, faça. E aí o sentimento vem. É a Bíblia que diz: louvai ao Senhor com palmas. Não sou eu que digo, né? Não preciso sentir. Oferte, dizime. Ah, mas pastor, eu não sinto vontade. Que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, antes do diabo fugir de mim, eu preciso me sujeitar a Deus. E sujeitando-me a Deus, eu resisto o diabo. Então você tem que vir à igreja, irmão. Orar, louvar, cantar, ministrar, com choro ou sem choro, com vontade ou sem vontade, com arrepio ou sem arrepio. Faça o que a Bíblia diz, ofereça um sacrifício de louvor. Tem uma piada, puxa, eu não sei se eu deveria contar, irmãos, a piada lá do pintinho. Vou contar, amor, a piada do pintinho? Vou contar a piada do pintinho. Então, conta-se que um pintinho, ele era um pintinho meio assim, como é que eu poderia dizer? Meio, sentimental, mas muito metido, né? E ele achava-se o dono do galinheiro ali, né? E aí um dia o galo que mandava mesmo no galinheiro falou assim: não, vou dar uma lição nesse pintinho aqui. E o galo preparou um baseado, cigarro de maconha, né? Um baseado, e deu para o pintinho. Pintinho, você é o cara mesmo, pintinho? Fuma esse cigarro de maconha aqui, então. E o pintinho fumou. O que você está sentindo, pintinho? Ele falou: não estou sentindo nada. Ah, o galo ficou indignado. Preparou um baseado mais grosso, maior ainda. Pintinho, fuma aí, você é o cara, fuma aí. Fumou o cigarro inteiro. O que você está sentindo, pintinho? Não estou sentindo nada. O galo ficou indignado. Fez um roliço, um charuto mesmo de maconha ali. Pintinho, fuma esse aqui. Né? E o pintinho fumou. Terminou de fumar, o galo estava impressionado. Né? Pintinho, o que você está sentindo, pintinho? Não estou sentindo nada, não estou sentindo bico, não estou sentindo pato, não estou sentindo asa, não estou sentindo nada, né? O que isso tem a ver conosco? Tem o crente pintinho também, né? Não estou sentindo nada, pastor, não estou sentindo nada. Não importa o que você está sentindo, irmãos. Você tem que fazer o que Deus manda que você faça. Senhor, a minha vontade hoje é praguejar, é brigar. Não sei, está gravando, mas um dia eu atendi uma pessoa que é de igreja, filha de pastor, falou assim: minha vontade, Peter, é pegar uma bomba e jogar dentro da minha igreja, explodir toda aquela igreja lá. Aí eu falei: é mesmo?
né? E fui indo com paciência com ela. Hoje está firme na igreja, glória a Deus, né? Então dá vontade mesmo, irmão, né? Pastor, você não tem essa vontade? Sabe que até eu tenho essa vontade às vezes, irmão? Vamos jogar uma bomba, acabar com tudo isso, né? Mas a gente está aqui firme, constante. A vontade pode ser, às vezes, de chutar o balde, de ir para o mundo, de fazer aquilo que está na tua alma. Mas eu não posso ser escravo dos meus sentimentos. Se eu deixar os meus sentimentos governarem a minha vida, eu vou errar na maior parte do tempo. Estão entendendo ou não? Está fazendo sentido para nós? Vamos pensar no rei Davi, cara, um homem segundo o coração de Deus. Teve um momento que ele abriu mão do que ele deveria fazer para seguir os seus sentimentos. Ele tinha cerca de 51 anos de idade. Já tinha vencido muitas batalhas. Era o tempo dos reis irem para a guerra. Ele deveria estar aonde? Na guerra. Mas ele falou, não, já venci muita batalha, o comandante do exército é muito bom, Joabe, deixa ele batalhar, eu vou ficar aqui dormindo no palácio hoje. Vou seguir o conselho da minha alma. Hoje eu quero descansar, eu quero dormir. Né? Dormiu, beleza, levantou de tarde, depois da sonequinha da tarde, depois do almoço, vou passear no palácio, vou dar uma olhada, né? Viu quem? Batseba, tomando banho, se purificando da sua menstruação. A mulher era bonita, né? Contemplou, desejou, perguntou quem era, mandou trazer a mulher, cometeu adultério, consequentemente homicídio. Por quê? Porque deixou a alma governá-lo naquele momento, as suas emoções. Ele não deveria nem estar ali naquele momento, ele deveria estar na batalha, irmãos. Então onde é o nosso lugar? Nosso lugar é na batalha, nosso lugar é na igreja, nosso lugar é de joelho no chão, nosso lugar é lendo a Bíblia, nosso lugar é oferecendo a Deus sacrifício de louvor. Então o resultado de Davi foi adultério, mentira, homicídio, e como consequência na família incesto, morte de alguns dos seus filhos, rebelião, perda do reino, enfim. Se arrebentou por quê? Porque em um momento ele falou, vou seguir o desejo da minha alma, amém? Então ele se arrebentou porque estava no lugar errado, na hora errada. Então domingo de manhã, onde que é teu lugar, irmão? Amém? Então, quem não está aqui, lembra dessa pessoa e fala com essa pessoa. Uma vez por semana, onde é que é teu lugar? Na célula. Quando tem evento de casais aqui, você que é casado, onde é que é teu lugar? Homens, mulheres, enfim. Ali é o nosso lugar. Eu louvo a Deus aqui, eu tenho um filho que é maravilhoso. Nunca tive problema, irmãos. A gente está aqui todo domingo, 8h30 da manhã. Nunca vi esse cara reclamar, cara. Está aqui 8h30 da manhã. Levanta e está aqui. Não preciso falar, tem reunião de homens aqui no sábado. Não, que horas que a gente sai, pai? Ele já pergunta assim, que horas que a gente vai sair para eu me arrumar aqui? É assim que funciona. Nunca precisei. Entendeu? Não é assim, não é o que eu quero. Posso estar morrendo de vontade de jogar videogame o dia inteiro. Ele nem questiona, irmão. Eu nunca obriguei, né? Tem exemplo, é assim que funciona. Então, olha só, Provérbios 16, 25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então não é aquilo que você pensa que é certo, entendeu? Tem muita coisa que você pensa, os teus achismos, muitos deles vão te levar para a morte. Pastor, eu acho isso. Não sei se vale a pena, o que você acha. O que a palavra de Deus diz? É isso que importa, né? E é pela palavra que nós temos que nos comportar, não pelos nossos achismos. Não é verdade? É isso que a gente tem que falar e é verdade. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não eres povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós somos um sacerdócio existe para quê? Para ministrar o Senhor, para servir o Senhor, para fazer a vontade de Deus. Então primeira coisa, adore a Deus, amém? Independente dos sentimentos.
Segunda coisa, sirva a Deus, trabalhe para Ele. Né? Então você não sabe o que é melhor para você, sabia disso? Sério, pastor, sério. Você não sabe o que é melhor para você. Eu, particularmente, não sei o que é melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para mim? Deus. Né? Agora, claro, quando nós somos levantados como pastores, o pastor é um guia, não é? Então a gente estuda, a gente ora. O conhecimento que eu busco não é só para mim. O conhecimento que eu busco é para você também. Não é verdade? Então eu me preparo, eu estudo para quê? Para dar direções para vocês também. Né? Então cada um vai responder por aquilo que faz. Você é responsável. Com quem você casou, a maneira que você administra o teu dinheiro, onde você quer trabalhar. A gente não obriga ninguém a fazer nada. Né? Você pode escolher todas essas coisas e você vai prestar contas de todas essas coisas. Mas nós, os pastores, nós dedicamos tempo buscando Deus e a palavra para quê? Para orientar vocês. Sim ou não? Porque nós somos uma família espiritual. Um pai, ele não é autoridade sobre a sua família. Então, um ancião, um pastor, um líder, ele não é autoridade sobre um rebanho. Só que muitas vezes nós desprezamos, né, a palavra do pastor. Por exemplo, Esdras 7:10, olha só, isso aqui é a nossa vida, irmãos. Esdras 7:10, porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para executá-la, e para ensinar em Israel estatutos e juízos. Aqui fala de um pastor, de um líder de Israel, dedicado a buscar a lei do Senhor e primeiro executá-la na sua vida. E depois ensiná-la para Israel, é isso que nós fazemos. Né? Vamos pensar numa ovelha natural. Sabia que a ovelha natural ela não sabe o que é melhor para ela? Ovelha é um animal que depende totalmente do pastor. A ovelha não é um animal que vive por conta, né? Então ela depende do pastor para levá-la a pastos, para levar ao lugar de comida, para levar para água, para ajudá-la quando ela tem algum probleminha, né? Então assim, até um mosquito pode matar uma ovelha, porque gera uma ferida na ovelha, a ovelha não tem nenhum tipo de defesa, ela não sabe se defender contra o mosquito, né? E aquilo pode levar essa ovelha também à morte. Nem todo filho sabe o que é melhor para ele, às vezes ele precisa de um pai, ou na verdade, na maior parte do tempo, né? Até ele se tornar responsável, precisa do pai, né? Para que o pai o oriente, né? Agora, claro, nós como pastores, nós não somos responsáveis quando a ovelha ignora o nosso conselho. Não é verdade? A gente dá o conselho, a ovelha ignora. Ou quando a ovelha não está aqui para ouvir. Nós estamos nos preparando e a gente paga um preço alto para trazer direções para a igreja. Quem não está, quem não quer ouvir, quem não quer receber, a gente não pode ser o responsável pelas consequências negativas que essa pessoa está tendo, por exemplo. Certo ou errado? Então nós precisamos servir a Deus. Os conselhos que a gente traz para vocês são conselhos bíblicos. Não são conselhos da nossa vontade. Então o que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Quer ser abençoado? Sim ou não? Então, querendo ou não, com vontade ou não, seja uma pessoa comprometida com Deus. Seja comprometida com a igreja. Ore, jejue, leia a Bíblia, ame, perdoe, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Veja o próprio Jesus, que é o nosso modelo, né? Então, Jesus, que é o nosso modelo, eu não vejo que Jesus ele tinha vontade de ir para a cruz. Pelo contrário, quando ele estava ali no Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Ele estava angustiado. Ele pediu, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. A minha alma está profundamente angustiada. A vontade dele era sair dali, humana, como homem. Mas ele falou que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele também não estava com vontade, talvez, de perdoar os que o crucificavam. Mas ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Entende? Então nós temos que viver a palavra independente dos sentimentos. Então, pais, eduque os seus filhos. Não faça o que os seus filhos querem, faça o que eles precisam. Palavra para mim, né? Tenho mais dificuldade com a menina do que com o Daniel. O Daniel fala, por muito menos eu já tinha levado uma varada. Ele diz assim, às vezes, né?
Mas a vara pode livrar nossos filhos do inferno. Ah, mas é difícil. Mas é o que precisa ser feito muitas vezes. Não se separe, irmão. Ainda que a alma queira, lute pelo seu casamento, que Deus ajuntou, não separe o homem. Evangelize as pessoas que convivem com você, mesmo que você não sinta, fale de Jesus. O resultado não é com você, você deve falar, anunciar a palavra. Talvez você ganhe algumas pessoas, talvez você não ganhe, mas a nossa função é pregar o Evangelho, é anunciar o caminho da salvação. E terceira coisa, crê em Deus. Então, primeira coisa, adore a Deus. Segunda coisa, sirva a Deus. E terceira coisa, crê em Deus, ou seja, tenha fé. Não viva pelos teus sentimentos, viva pela fé. Tem um texto em Hebreus, capítulo 11, que é o texto dos heróis da fé. Ali no texto dos heróis da fé, você não vê a Bíblia destacar nada a respeito de sentimento. Assim que eles viveram por sentimentos, que os sentimentos levaram eles a agir, isso, aquilo não, pelo contrário. Eles tiveram fé, eles creram mesmo quando as circunstâncias eram contrárias, por isso que eles são heróis da fé. Por exemplo, o versículo 34 de Hebreus capítulo 11, fala que da fraqueza eles tiraram o quê? Força. Então, da fraqueza eles tiraram força. Então, creia, tenha fé. Olha só no que eu vou dizer aqui para vocês, já estou finalizando. Creia que você pode mudar. Creia que você pode melhorar. Creia que você pode deixar de ser inconstante e se tornar uma pessoa constante. Creia pela fé, não seja escravo dos seus sentimentos, das suas emoções. Aquiete a sua alma. Então faça, meu irmão, o que você precisa fazer. Faça o que você tem de fazer. Não o que você sente vontade simplesmente, não. Né? Se você for escravo das suas emoções, você vai ser uma pessoa infeliz. Quero pegar o testemunho da minha esposa aqui. Né? Quando ela falou que ela pensou em ver a avó Lazinha lá na UTI, algumas pessoas disseram para ela, não vá. Não vá porque você vai ver ela naquela situação, você tem crise de ansiedade, já teve crise de pânico e tal. E eu falei, amor, vai, você consegue. Vai, não faça a tua vontade, faça o que precisa ser feito. Eu tenho certeza que o sentimento dela hoje é, eu fiz o certo. Eu passei ali os últimos momentos com a minha avó, me despedi dela. Por mais difícil que tenha sido, por mais que a minha alma tenha gritado e tenha sido desagradável ver a minha avó naquela situação, ela precisava ir, irmãos, concordam ou não? Tem que superar a tua vontade, os sentimentos negativos e fazer o que precisa ser feito. Todos nós precisamos dessa palavra. Não pense que essa palavra é só para você, essa palavra é para mim. Né? Esses dias o irmão falou, manda mensagem, liga para aquele fulano. Eu falei, mas para vir no jantar de casais. Eu falei, não, mas já acabou as vagas. Ele falou assim, dá os teus pulos, você é o pastor da igreja. Eu falei, vou ligar. Deu certo, irmão, está escrito, já pagou. Entendeu? Então não é o que a gente sente vontade, é o que a gente tem que fazer. Estou certo ou estou errado? Então não é só para vocês essa mensagem, para nós também. Tem que aconselhar aquele irmãozinho, né? Tem que, irmão, é nossa função. Entendeu? Então nós não podemos andar pela alma, senão tudo nos fere, tudo nos atinge, tudo nos desanima. Então nós devemos viver pela fé. Amém? Então, primeira palavra de Deus para nós nessa manhã, adore a Deus, irmãos. Independente do que você está sentindo, venha, adore, erga as tuas mãos, ofereça a Deus um culto racional, um sacrifício de louvor. Sirva a Deus, não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou. Perdoe, né? Se nós erramos com você, perdão também. Não leva isso tão a sério. Creia em Deus, não deixa com que as tuas emoções controlem a tua vida, porque você vai tomar muitas vezes a decisão errada. Todas as vezes em que eu
me comportei baseado nas minhas emoções, especialmente as negativas. Como eu falei para vocês, eu errei. Meus piores comportamentos foram os comportamentos que eu tomei, por exemplo, quando eu estava, como eu falei, com raiva, quando eu estava decepcionado, quando eu estava frustrado. E hoje eu tenho aprendido, não é assim, calma, né? Segura a onda, né? Até mesmo no púlpito, às vezes, né? Às vezes a gente está com raiva e fala alguma coisa que não deve, por quê? Porque a gente foi guiado pela emoção nessa hora. Então nós temos que ter todo o cuidado, né, para que as emoções não venham controlar a nossa vida. Amém, irmãos? Então vamos finalizar esse culto orando por isso. Vamos estar nos colocando diante de Deus agora, racionalmente. Quero convidar você a ficar de pé, os irmãos do louvor virem aqui à frente, e vamos adorar a Deus. Vamos ministrar o coração do Senhor com esse entendimento. Vamos oferecer a Ele esse sacrifício de louvor. Aleluias. Amém. Aí no seu lugar, fecha os teus olhos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. Aleluias. Isso, vai levantando a tua voz, orando nesse momento, colocando a tua vida diante do Senhor. Sim, Pai, estamos aqui na manhã de hoje, nos humilhando na tua presença. Estou aqui, Deus, diante do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus, juntamente com a igreja, primeiro nos humilhando, pedindo perdão por todas as vezes em que nós fomos governados pelas nossas emoções, Senhor. Permitimos que o nosso coração nos enganasse, Pai, e nós muitas vezes falhamos, Senhor. Falhamos com pessoas, falhamos com o Senhor, em nome de Jesus, mas eu te louvo por esta igreja aqui neste lugar, por cada pessoa que está aqui, que talvez hoje pensou mesmo em ficar em casa, em seguir o conselho da alma, dos sentimentos, mas saiu da sua casa, veio aqui nessa manhã fria para te adorar. Oh Deus, muito obrigado, que isso seja sempre rotina nas nossas vidas, independente do que nós estamos sentindo, que nós possamos viver baseados nos princípios da Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, vamos cantar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus.